Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? A doutrina que Jesus Cristo ensinou é a ressurreição ou a reencarnação? Veja agora e muito mais nesse vídeo. Olá, amigos e amigas. Hoje nós vamos falar sobre se Jesus Cristo ensinou sobre ressurreição ou ele ensinou sobre reencarnação. Para que nós pudéssemos ter uma melhor visão disso, eu gostaria de rapidamente dar e proporcionar uma visão breve a respeito de um plano que Deus com certeza fez. Nós conhecemos na Escritura como plano de salvação, plano de redenção, plano de misericórdia. Esse plano, na verdade, ele tem alguns passos que nós, antes de virmos a esta terra, ganharmos um corpo de carne e ossos. Nós estávamos na presença de Deus em um lugar chamado pré-existência ou existência pré-mortal. Lá nós vivíamos em espírito. O espírito, na verdade, nunca foi criado, mas ele é eterno. E nós habitávamos com Deus. E nós víamos então que Deus possuía um corpo de carne e ossos, embora um corpo glorificado. E nós gostaríamos de ter um corpo igual ao dele. Por isso, então, ele criou, planejou para que nós pudéssemos vir à Terra, ganhar um corpo e nos aperfeiçoar, para podermos nos tornar como nosso Pai Celestial. E para isso, então, após a pré-existência, nós passamos por um determinado processo chamado véu do esquecimento. Por quê? Porque nós viemos para esta terra para ganhar um corpo, viver pela fé e obediência aos mandamentos de Deus. E nós tínhamos que esquecer a nossa vida pré-mortal. Então isso tudo foi apagado da nossa mente através do véu do esquecimento. E aí viemos à terra, que nós chamamos a mortalidade, e nisso nós ganhamos um corpo de carne e ossos ao nascermos de nossos pais. Lembrando que a importância do corpo físico para que nós possamos nos tornar perfeitos como Deus. E nós sabemos que todas as pessoas, de acordo com o plano, nós vamos ter que morrer um dia. Todas as pessoas vão ter que passar. O que é a morte? A morte é a separação do corpo do espírito. O corpo volta para a sepultura. E o espírito, então, nós vamos entender para onde vai o espírito. Mas para isso, para que nós possamos entender para onde essas pessoas que morrem vão, por isso eu vou ensinar com muita cautela ao debater esse assunto sagrado, especialmente porque existe uma informação muito popular na sociedade contemporânea a respeito de mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Então, envolvendo essa história, existem muitos equívocos e, na verdade, sensacionalismos sobre fantasmas, demonismos, reencarnações e outros problemas semelhantes. E através disso, então, nós vamos entender essa doutrina que Jesus Cristo ensinou. E para isso, então, após a morte física, que eu falei, a separação do corpo com o espírito, nós vamos para um lugar chamado mundo espiritual. O mundo espiritual é um local onde tem duas partes, na verdade, separadas, que nós conhecemos como a prisão e o paraíso. E nós vamos entender ao longo do que nós vamos ver hoje, usando inclusive um dos ensinamentos e exemplos que Jesus Cristo deu. O que é o mundo espiritual? O mundo espiritual é um lugar onde habitam todos os que morrem e estão aguardando a ressurreição, que é a doutrina que Jesus Cristo ensinou e também ele ressuscitou, que é essa inseparável união dos corpos e dos espíritos. Pois a ressurreição após a morte é a reunião do espírito com o mesmo corpo. Já ao contrário disso, a reencarnação ensina que as pessoas morrem várias vezes, incorporam em outros corpos e vivem várias vidas até se aperfeiçoar. E a doutrina da ressurreição que Cristo ensinou e que é o que nós encontramos muitas escrituras na Bíblia, onde mostram que a ressurreição é a doutrina que Cristo ensinou. Ou seja, nós morremos, existe a separação do corpo com o espírito, o corpo vai para a terra e na ressurreição esse corpo novamente volta se une ao seu espírito
ou seja, o mesmo corpo e não um corpo diferente. E no Novo Testamento ele fornece amplas evidências de que Jesus Cristo ressuscitou, que ele levantou o seu corpo físico, conforme nós sabemos, do sepulcro, ele ficou vazio, ele comeu peixe e mel após a ressurreição, ele tinha um corpo de carne e osso, porque ele pediu para as pessoas tocassem as suas mãos e as suas marcas. E o Novo Testamento, só para confirmar o que eu estou aplicando aqui, o Velho e o Novo Testamento, na tradução do João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia mais usada por todas as pessoas. E voltando então ao plano de salvação, aí nós vamos então, após a morte e estarmos no paraíso ou na prisão, nós vamos estar lá aguardando a ressurreição. Então, uma coisa importante nesse sentido é que o mundo espiritual, doutrinariamente, nós vemos algumas evidências. E uma delas é quando o apóstolo Pedro ensinou que Jesus Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão, lá em 1 Pedro 3,19, a fim de que aqueles que aceitassem o evangelho pudessem ser atendidos vicariamente pelos que vivessem na terra. Mas agora uma coisa importante, de forma muito séria, se for ser feito um estudo, as palavras Hades, do grego, Sheol, do hebraico, eles significam mundo dos espíritos. Todas as palavras que nós encontramos nas escrituras, Hades, Sheol, paraíso, espíritos em prisão, todos esses termos significam a mesma coisa, o mundo dos espíritos. E Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar. E quando ele ressuscitou, antes dele ressuscitar, entre a morte e a ressurreição, foram 3 dias. Nesses 3 dias, Jesus Cristo visitou o mundo espiritual e ele foi o primeiro a abrir as portas da prisão para as pessoas que já haviam, na verdade, falecido e estavam aguardando a sua oportunidade da ressurreição. Então, após Cristo, conforme as Escrituras registram, ele foi as primícias dos que dormem, ele foi o primeiro a ressuscitar e depois dele, muitos ressuscitaram e a ressurreição ela tem várias partes e cada um no seu tempo. Ela não vai ser uma ressurreição igual para todo mundo. Os tradutores da Bíblia, segundo o rei Tiago, dizem paraíso. Mas o que é paraíso? É uma expressão moderna que não corresponde à palavra original que Jesus Cristo ensinou. Nada há na palavra proveniente do grego que diz paraíso. Na verdade, o que ele disse é: hoje estarás comigo no mundo dos espíritos. Talvez podemos conjecturar que ele disse: eu vou te explicar todas as coisas e responder as suas perguntas, lá no mundo espiritual. A diferença da reencarnação com a ressurreição é que a reencarnação é ensinado que a pessoa morre e aí ela vai para uma outra esfera e ela reencarna em outro corpo e assim vai em várias vidas. Já a doutrina da ressurreição, Jesus Cristo disse que o homem morre apenas uma vez e aí ressuscita com o mesmo corpo. Vendo em Eclesiastes 1, 9 e 10, gostaria de citar essa escritura por causa da maneira em que as pessoas realmente precisam entender. Essa escritura é interessante porque ela fala: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Debaixo do sol quer dizer do ponto de vista do mundo. Aí no versículo 10 ele diz: há alguma coisa de que se possa dizer, vês isto, é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Ou seja, a doutrina de Jesus Cristo, ela é uma doutrina pura, verdadeira e universal. E muitas coisas do que já aconteceu, por exemplo, em relação à ressurreição, talvez muitos vão dizer, em que Lázaro foi ressuscitado, conforme inclusive está escrito a palavra ressurreição. Mas como Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar, na verdade, a vida de Lázaro, como de outros que aconteceu, foi a restauração da vida deles. Então, eles não ressuscitaram. Cristo, enquanto esteve aqui na terra, o qual ele fez as pessoas que morreram reviver, ele restaurou a vida dessas pessoas. No caso do Lázaro, por exemplo, ele restaurou a vida de Lázaro e Lázaro depois voltou a morrer, está aguardando a ressurreição ou se já não ressuscitou, nós não sabemos. Em questão disso, é algo muito interessante que nós precisamos entender, por isso que é importante entender o contexto da Escritura também, que Cristo levou 4 dias para poder ir lá e restaurar a vida de Lázaro. Porque havia uma lei judaica que ele só reconhecia oficialmente uma pessoa morta depois de 4 dias. E no caso de Lázaro, outros casos que nós lemos, ele fez a restauração da vida sem às vezes ir até o local.
Mas no caso de Lázaro, ele queria deixar um princípio, uma lição para os judeus, principalmente aqueles descrentes, de que eles não podiam refutar que Lázaro estivesse morto, porque já havia se passado 4 dias. E aí, então eles iriam conhecer e ter que reconhecer a glória de Deus e o poder de Jesus Cristo. Todos os ensinamentos de Jesus Cristo, tanto no Velho e no Novo Testamento, refutam esse conceito popular da reencarnação. Porque a reencarnação é algo, de uma certa forma, injusto. Se fosse doutrina de Jesus Cristo, seria algo injusto. Porque ele disse que nós temos que obedecer ao mandamento e essa é a vida para nós nos arrependermos, para podermos voltar para esse Deus. A reencarnação já diz que nós podemos ter várias vidas para isso. E é o contrário ao que Jesus Cristo ensinou. Algumas pessoas confundem a doutrina da ressurreição com o conceito da reencarnação. Então, algo que nós precisamos deixar claro, existe uma escritura, inclusive, que nos mostra, 1 Samuel, quando Saul, depois da morte do profeta Samuel, ele perdeu a sensibilidade, ele já não ouvia mais a voz de Deus, e aí então ele procurou uma mulher feiticeira ou adivinha, uma mulher que recebia espíritos de familiares ou de pessoas conhecidas. E ele procurou, embora na época ele mesmo era o rei, e ele colocou a lei de que aquele que recebesse espíritos familiares e tudo, a lei dizia que a pessoa morria. E ele procurou essa mulher, só que ele se disfarçou, e depois a mulher descobriu que era ele. E até a mulher perguntou para ele, por que você está vindo aqui, é para me matar? E aí ele fez uma promessa para aquela mulher que não, que se ela recebesse o espírito de Samuel, que ele pudesse saber o que Deus queria dele. Então essa não é a maneira, não é a doutrina de Cristo. Deus ele se comunica com o homem através da revelação e o homem se comunica com Deus através da oração. Então não precisa de pessoas receberem espíritos familiares para que nós possamos, na verdade, saber das coisas de outra forma. A doutrina de Cristo ela é perfeita. Existe uma história nas Escrituras, está registrada em Lucas 16, 19 e 31, que eu vou citar bem rapidamente e qual vocês vão se lembrar, é a parábola do rico e do Lázaro. O rico, ele tinha as coisas dele, ele comia bem, vivia bem, dormia bem, e Lázaro, ele vivia das migalhas do rico. Só o que aconteceu é que Lázaro e o rico morreram no mesmo tempo, e aí os dois foram, lendo a Escritura, nós vamos entender o porquê que no plano de salvação tem um local chamado paraíso e a prisão. E aconteceu então que o rico, ele foi para a prisão e ele olhou do outro lado e ele viu o Lázaro ao lado de Abraão. E aí ele pediu para Abraão, falou, olha, não dá para Lázaro vir aqui para poder confortar o meu sofrimento. E Abraão falou que não tinha como ele passar daquele lado para lá e nem ele para o outro lado, porque era um abismo, havia um abismo nesse local. E é exatamente a prisão e o paraíso. É exatamente quando Jesus Cristo foi o primeiro a ir lá e abrir as portas da prisão, onde hoje o evangelho é pregado para as pessoas que morrem e vão para a prisão. E o evangelho, das pessoas que estão no paraíso, vão lá e pregam o evangelho. Se elas quiserem aceitar ou não, elas também têm a liberdade de escolha, assim como na terra. E lembrando que na escritura de Hebreus 9, 27, ele diz que está ordenado ao homem morrer apenas uma vez. Então, e depois vindo disso, o juízo, que aí é o julgamento. Então, se nós pudermos voltar lá no plano de salvação, nós viemos da pré-existência, passamos pelo véu, viemos para a terra, ganhamos um corpo, vamos morrer, separação do corpo com o espírito, é a diferença da reencarnação. O corpo vai para a sepultura e o espírito vai para o mundo espiritual. E lá nós vamos aguardar então a ressurreição, e após a ressurreição então vem o juízo final. Porque nós morremos uma vez só, ressuscitamos, ou seja, herdamos novamente o mesmo corpo e aguardamos o juízo final. Após isso então, uma escritura que é clara sobre isso é 1 Coríntios 15, 20 e 23, onde diz, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar. Porque assim como a morte veio por um homem, que é Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados. Então é claro que a doutrina da ressurreição ela fica muito clara para nós entendermos o plano de salvação. E a doutrina que Cristo ensinou foi da ressurreição e não o da reencarnação.
E finalizando, nós podemos encontrar várias escrituras, rapidamente passando, em Lucas 24, onde diz que após a ressurreição Jesus Cristo continua com o mesmo corpo de carne e ossos. Se nós somos em João 20, nós vamos ver que após a ressurreição testemunhas viram o sepulcro vazio. Nós também vamos ver em Isaías 8 a advertência contra os adivinhos, os feiticeiros. Daniel 2, nós vamos lembrar que Daniel, ele refutou o poder dos sábios, dos astrólogos, dos magos e dos adivinhos. E testificou que Deus fala com seus filhos. E não precisava daquelas mágicas todas que aqueles homens faziam. E Levítico 19:31 era outra advertência contra os que consultam espíritos familiares. E Deuteronômio 18 também é uma advertência contra os necromantes, os que fazem leitura de mãos e feiticeiros que recebem espíritos familiares. E em Gálatas, Paulo ensinou que o povo não errasse, ou seja, que ele não caísse nos mesmos erros dos antepassados, porque Deus nele não se deixa escarnecer. Então, lembrando que no plano de Deus ele é um plano perfeito. Ele é um plano onde ele elaborou, embora eu tô passando rapidamente o plano de salvação, numa outra oportunidade eu vou abordar talvez cada parte do plano para nós entendermos melhor. E por fim, após o juízo final, conforme 1 Coríntios 15, nós aprendemos que o Senhor preparou alguns graus de glória, de acordo com as obras de cada pessoa. Depois virá o julgamento por Deus, e aí nós vamos herdar o reino celestial, o reino terrestrial, o reino telestial, e haverá aqueles que seguiram a Satanás e que são considerados os filhos de perdição. Então eu gostaria de encerrar, espero que eu possa ter deixado claro esse ensinamento de Jesus Cristo, que a doutrina correta é a ressurreição e não a reencarnação. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Se você puder, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal, ou se já se inscreveu, coloque lá no sininho e pode dar sugestões. Muito obrigado e até o próximo vídeo.